Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa A Voz do Recomeço. E hoje nós vamos recomeçar com doçura. Vamos recomeçar com a nossa convidada Imperatriz Pereira. Ela é empreendedora no ramo de confeitaria. Mas antes disso, eu quero dar uma dica de moda para vocês. Vejam só este look que hoje eu vim aqui para o programa para apresentar para vocês. Ele é lógico da nossa loja Inovação Moda Atacado. Lá você vai encontrar esse look também disponível em outras cores, em outras estampas e com um preço que cabe no seu bolso. Por apenas R$ 59,00 você pode adquirir uma peça linda, confortável, na moda, super tendência, super atual. Você pode usar ele pelo dia, pela noite, qualquer ocasião. Então, corre lá na nossa loja. Caso não possa ir, vai lá no nosso Instagram e confere o nosso catálogo. Então, vamos aqui apresentar a nossa convidada de hoje, Imperatriz Pereira. Imperatriz, eu preparei um pequeno texto para a nossa convidada, um texto de boas-vindas, né? Então, assim, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu sei que você vai transmitir muita luz, muita inspiração a todas aquelas que estão nos assistindo, né? Então, assim, esse episódio de hoje é um episódio que traz a voz do recomeço, uma voz do recomeço com doçura. Hoje você vai ouvir a história de uma mulher que carrega um nome forte, uma fé inabalável e um testemunho doce como ofício que Deus colocou em suas mãos. Imperatriz Pereira, cristã, esposa, mãe do pequeno Miguel de apenas 3 anos, 45 anos, confeiteira, ela olha para trás com gratidão e para frente com esperança. Nem sempre foi fácil. Houve dias de incerteza, noites de oração e momentos em que a fé precisou ser maior que o medo. Mas em cada etapa, a mão de Deus esteve lá. Hoje ela vem compartilhar como foi recomeçar, como aprendeu a confiar no tempo de Deus e como transforma açúcar, farinha e amor em algo que alimenta muito mais do que o corpo, que toca a alma. Prepare o seu coração para uma conversa leve, verdadeira e cheia de propósito, porque recomeçar é possível. E com Deus sempre é doce o bastante para não desistir. Então, assim, eu sou suspeita a falar sobre os bolos dela, né? Os bolos dela são divinos, né? Conheci ela em uma outra etapa, em um outro ofício, onde ela trabalhava. E assim, vocês vão ficar bastante admirados com a história de Imperatriz. Então, vamos lá. Quem é a Imperatriz por trás das redes sociais e das encomendas de doce? Gente, boa tarde. Jéssica, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Eu sou uma mulher que já acordo planejando e executando. Acordo com muita gratidão diante de Deus, diante de todos os meus familiares, porque é uma alegria viver, é uma alegria levantar todos os dias. Essa é a mulher por detrás da confeitaria. Amém. E como a maternidade, ela transformou a sua vida na forma de empreender? A maternidade me trouxe vontade de fazer o que eu ainda até então não tinha feito. Fazer algo que me viesse me desafiar. Então a maternidade de momento nenhum impediu com que eu chegasse até aqui. Ao contrário, me posicionou a chegar onde eu estou chegando e ainda não é o que eu planejo, né? Eu tenho maiores objetivos para alcançar e isso a maternidade me faz fazer com muito prazer, com muita alegria. E assim, é uma vantagem muito grande a Sim, uma mulher conseguir conciliar o trabalho e a maternidade, porque é um dos grandes desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, não é isso? é verdade. É, Ao olhar para a maternidade, muitas mulheres elas meio que estacionam. Não foi o meu caso, eu acredito que não é o caso da maioria. A gente ganha mais esperança para buscar um mundo melhor e para nos tornar realmente uma mulher realizada, não só na confeitaria, como no meu caso, na área profissional, como também na área familiar, como mãe, né? Como alguém que eu tenho alguém para dizer, olha, minha mãe é uma mulher de esperança para que o meu futuro seja melhor. E você sempre sonhou em trabalhar com confeitaria ou a vida ela lhe moldou para isso? A vida me moldou para isso, né? Eu trabalhava com cosmético, na área de cosmético, foi quando veio a pandemia, né? E aí aquele sonho meu foi meio que frustrado. Porém, hoje eu agradeço a Deus até por isso, porque hoje eu sei que estou inserida em um segmento tão bom quanto, porém que eu possa, a cada
cliente que prova algo que eu faço, sente o amor que brota no meu coração, que vem de Deus. Então, é algo muito, para mim, muito gratificante. Então, assim, como o nosso programa, ele sempre fala, né, sobre recomeço, e assim, é muito desafiador você estar ali, querendo ou não, estar acostumado, né, em um ramo, e de uma hora para outra você migrar para o outro, né? Há sempre os desafios. Qual foi a sua maior dificuldade de migrar de um ramo para o outro? Graças a Deus, Jéssica, eu não encontrei dificuldade, porque eu tive o apoio, né, uma rede de apoio que é meu esposo e duas irmãs minhas, então eu passei por isso, eu não provei dessa dificuldade não, porque quando veio a pandemia que precisei baixar as portas da minha loja, aí em seguida eu engravidei, então eu comecei trabalhando dentro de casa, fazendo para os próprios familiares, foi aí onde a coisa aconteceu. Uhum. E como sua fé em Deus, ela sustenta as suas batalhas diárias no lar e no negócio? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Sem ela, a gente não chega onde Deus quer que chegamos, né? Sem ela é impossível idealizar. Como o texto já nos diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente pode almejar porque vamos alcançar, porque Deus vai te dar essa vitória. Então, a fé é fundamental. Sem fé, é impossível agradar a Deus e é impossível ser feliz até. Entendi. E assim, teve algum momento assim seu no particular que você sentiu assim, em momento de oração, alguma coisa assim que você viu que Deus já estava ali direcionando para um outro curso, para um outro caminho? Sim, a voz, né? Como diz esse programa, ele tem uma chamada, ele tem um diferencial, o seu programa. De fato, a voz que a gente necessita ouvir, muitas das vezes vem nesses momentos mesmo, que a sua fé pode estar amena, né? E é nesse momento que Deus silencia tudo para você ouvir a voz dele, porque ele quer algo diferente na sua vida, ele quer que você prove de algo extraordinário, algo diferenciado, que venha mesmo dele. E aí é onde a voz e a fé faz com que as coisas aconteçam. E assim, Imperatriz, você sabe que sempre a gente passa por algum momento mais difícil, né? Sempre tem aquelas dificuldades, principalmente quando a gente muda de ramo, que a gente enfrenta, né, novas batalhas, né, do que a gente já estava acostumado a enfrentar. Teve algum momento em que você pensou em desistir? Nesse ramo da confeitaria, não. O anterior, antes da pandemia, sim. Passei por várias dificuldades, inclusive de manter o negócio. E aí é onde eu acredito que a maioria pensa em desistir, porque manter não é fácil, né? Nesse momento, até então, acredito que não vai acontecer, porque eu ouvi a voz de Deus, eu estou sendo direcionada pela voz de Deus, então eu acredito que pensar em desistir não vai ser o meu caso, não, porque eu acho que é desperdício, mediante tudo que Deus já tem feito e mediante tudo que Deus ainda vai realizar. E assim, eu acredito muito assim, muitas vezes a gente está seguindo um rumo e Deus ele quer nos levar de toda forma para um outro lugar, que no caso foi o seu, Exato. né? Então assim, de uma certa forma ele vai fechando as portas, né? Vai lhe encurralando de uma maneira em que você veja que realmente não é aqui que o meu pai quer. Ele me quer em outro lugar. E aí você vê, quando a gente realmente vai para onde Deus ele nos quer, né, no propósito dele, tudo flui, né? Verdade. Como foi o seu caso, não é isso? É verdade. Foi exatamente isso. Quando passa aquele período que você fica meio que perdido, porque você não está ouvindo a voz, você não está sendo direcionado e você imagina que tudo ali acabou. Mas depois, ao passar, né, da tempestade, vamos assim dizer, você percebe que foi um direcionamento da parte de Deus. Deus permitiu para que você pudesse chegar, no meu caso, aonde eu cheguei. É exatamente isso. No caso, qual foi, assim, você se recorda qual foi a sua primeira receita, qual foi a sua primeira venda, né? Aonde foi que você realmente começou, se foi no bolo, se foi no salgado? Fica marcado, não tem como esquecer. Tanto a primeira receita, que não fica tão bom, né? Quanto a primeira venda. Vou falar da primeira venda. A minha primeira venda foi algo que acredito que foi permissão de Deus para que me amadurecesse, para que eu pudesse entender que eu precisaria estar pronta. Minha primeira encomenda, a cliente me pediu 5 bolos de uma vez só.
Então, para quem não tinha a habilidade de fazer um, encomendaram 5. Então, é onde eu digo, ali eu precisei usar não só as habilidades na cozinha, como a fé, né? Eu precisava mostrar até mesmo para mim e para Deus que eu ia alcançar, porque eu estaria sendo direcionada. E aí foi um desafio que eu aceitei e deu certo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E garanto que ela gostou, né? Gostou. É cliente até hoje. Amém. Como você equilibra ser esposa, mãe, mulher, cuidar do negócio próprio? Porque eu lhe digo assim, não é fácil. A gente se vê como se fosse um povo, né? Em forma de mulher. Para cuidar de casa, de filho, de marido, do trabalho, do nosso empreendimento, né? Lidar com finanças, tudo isso. Como é que você consegue lidar com tudo isso? Então, eu crio algumas prioridades. E no momento que eu estou executando determinadas tarefas, tem dias que eu não dou conta de tudo. Mas eu hoje não me cobro mais. Aquilo que eu consegui dar conta, eu fico feliz, dou graças a Deus. E aquilo que eu não consegui dar conta, eu sempre digo, amanhã eu faço novamente, amanhã eu tento. Uhum. Então, isso faz com que a gente receba vamos assim dizer, um equilíbrio, porque priorizamos fazer aquilo que está no nosso alcance. Não abraçar tudo de vez, porque às vezes nós somos seres humanos, somos falhos, e nem sempre damos conta de tudo. Então, no dia que você não der conta, no dia que eu não dou conta, eu também fico em paz, fico tranquila, eu estou feliz. Aí, assim, é um ponto-chave, né? Porque, querendo ou não, a gente já vem, assim, com uma sobrecarga que é muito grande, né? Nós, mulheres, assim, nós nos cobramos muito sobre alcançar, digamos assim, tipo que uma perfeição, né? Daquilo que nós oferecemos para o outro, principalmente quando se trata de serviços. E assim, tem as nossas responsabilidades e também tem o nosso autocuidado, né? Porque assim, não é fácil você cuidar de casa, de filho e ainda você ter o seu tempo para você se autocuidar. O que acontece muitas vezes assim com algumas mulheres, que elas acabam cuidando demais dos outros e acabam esquecendo de se cuidar. Então, assim, é necessário que a gente tenha a maturidade de aprender a manter esse equilíbrio, né? De não só olhar para o outro, mas também de se priorizar, né? Como ser humano, como uma pessoa que também requer cuidado, né? Porque muitas vezes, assim, nós mulheres fortes, independentes, nós transparecemos, assim, uma força que muitas vezes as pessoas até se distanciam em cuidar da gente por conta do que a gente passa para eles, né? De que já resolvi tudo, que já cuidei de tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que aflorar o nosso lado feminino também, não deixar, né, ocultar isso. E, assim, qual a dica que você dá para as mulheres com relação a isso? Porque, assim, você já vive, né, isso no seu dia a dia, né? A correria de cuidar de filho, do seu negócio, de tudo. Mas você também se mantém bela e bem cuidada, né? Então, assim, como é que você faz para poder conciliar, né, esses dois? É como eu disse, a prioridade, e eu sou a primeira prioridade de estar bem, de me amar, de cuidar, de ter tempo para mim, porque aí eu vou cuidar das outras, né, áreas, marido, filho, casa, trabalhos fora, clientes que procuram vocês até altas horas da noite, como no meu caso. Então, primeiro eu me cuido, a prioridade primeiro sou eu, né? Primeiro é eu, meu espiritual, que é muito importante, estar em dia, estar em conexão com o Senhor por meio de oração, meio da leitura do livro sagrado, e aí então eu consigo conciliar as outras coisas de modo muito tranquila. E assim, até uma coisa também que eu gostaria de pontuar, que muitas vezes Deus ele nos abençoa no nosso comércio de uma tal maneira que a gente acaba se distanciando dele, né? Aconteceu comigo e eu creio que acontece com muitas pessoas também, né? E assim, qual dica você daria para as pessoas para que o firme fundamento da fé, ela não fosse esquecido no meio do caminho, né? No meio da trajetória, quando o seu comércio já tiver assim, digamos, bem sucedido? É nunca esquecer de Deus. Não importa o grau de elevação que você esteja no baixo ou esteja no alto, no auge da sua carreira, do seu sucesso, Deus em primeiro lugar. Então, quando Deus está em primeiro lugar no seu coração e Ele vem te regendo, Ele jamais vai ser esquecido por você. Você jamais vai esquecer de pedir direção ao Senhor. Você recomeçou, né?
dos 40 a mais, né? Oh. Eu também já estou nos 40 a mais, meu Deus, como passa rápido. E assim, de uma certa forma, é mais difícil quando a gente já atinge uma maturidade da idade, recomeçar. Muitas vezes tem mulheres que elas acreditam que não dá mais tempo, que elas não podem mais, né? Mas a gente também vê muito testemunho de mulheres que se formam a partir dos 60 anos, que começam a empreender depois dos 50, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Qual o conselho que você daria para as mulheres 40 a mais que não tivessem medo de recomeçar? O conselho é que nunca é tarde, né? Não é a sua idade que vai determinar onde você vai chegar, e sim o seu posicionamento. Nunca é tarde. Mas assim, você teve dificuldade, assim, você, por conta de achar que já estava assim numa idade que não podia assim mais traçar outros planos, outros projetos ou mudar de ramo? Não tive não, porque apesar de ter hoje 45, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, eu tenho 45 anos, graças a Deus cheguei até aqui. A minha mente é sempre mente de uma mulher de 30 anos. Então, eu sempre estou alegre, sempre estou pronta a experimentar coisas novas. Então, a idade, no meu caso, não me atrapalhou, não. Ao contrário, me deu mais maturidade de dizer, é isso que eu quero. Que com os 30, com os meus 18, eu não tinha, né? Primeiro que não parece que você tem 45, Obrigada. né? Tá de parabéns. E segundo que, assim, realmente, eu acho que a nossa idade do corpo, ela tem muito a ver com a nossa mente, né? Exato, tem. Eu acho que se a gente tiver uma mente jovem, a gente sempre vai estar aberta para o aprendizado, né? Quanto você vê muitas vezes, tem jovens aí que você pergunta qual o seu sonho, quais os seus objetivos, eles ainda não têm nem expectativa do que eles vão querer almejar daqui seus 20, 30 anos, né? Enquanto nós já estamos aqui planejando o que é que a gente quer alcançar daqui a 50, 60, 70 anos, né? Então, assim, é muito importante também a gente manter essa mente jovem, independente da nossa idade física. E o que você sonha para os próximos anos como empreendedora e como mulher de fé? Olha, Jéssica, eu e meu esposo conversamos muito sobre o que serei, né, no ramo do empreendedorismo daqui a 5, 6 anos. E assim, é muito planos e é algo grande, né? Eu não me vejo estacionando. Eu quero levar o meu conhecimento para muitas mulheres, estar em sala de aula, sabe? Já comecei, faço meio que tímido ainda, mas é algo que futuramente eu pretendo contribuir um pouco mais, não só entregar aquilo pronto, mas ensinar como se faz. E tem muitas mulheres que querem aprender, até me pedem, né? Nas minhas redes sociais, perguntam, faça o curso, eu quero fazer um curso com você. Então, isso aí já é um direcionamento que Deus está me mostrando que futuramente também vai ser. Então, são muitos planos e eu acredito que vai ter muita novidade o ano que vem. E eu creio que já deram todos certo no nome de Jesus. Então, assim, que fique claro, né, para vocês mulheres que muitas vezes vocês estão temerosas em recomeçar, né? Que não tenham medo, vocês ouviram o meu testemunho no programa passado, vocês estão ouvindo agora o testemunho de Imperatriz. Ela mudou totalmente do ramo, do norte para o sul, da água para o vinho, né? Você sair do ramo de cosméticos para ir para o ramo da confeitaria, né? Mas quando Deus ele tem um propósito de recomeço em nossa vida, ele lhe coloca na posição que ele realmente quer. Mas só que para a gente chegar ao que Deus realmente planejou para a gente tem que estar atento à voz do recomeço, né? Muitas vezes a gente fica, Senhor, Senhor, fala comigo, e muitas vezes Deus ele está mostrando. E assim, garanto que não foi uma ou duas vezes que o Senhor falou com você, né? Mas assim, muitas vezes a gente está tão focado em querer que aquele negócio dê certo, que a gente acaba fechando os olhos para outros horizontes, né? Então, assim, creio eu que esse programa ele vai abrir a visão para muitas mulheres, não só mulheres, homens também, né? Que muitas vezes está ali insistindo em algo e tem outros dons ali guardados, escondidos, e estão deixando de exercer porque está insistindo em uma coisa que muitas vezes Deus não quer, né? Então eu creio que assim há sempre a possibilidade da gente recomeçar. Todos os dias, quando Deus nos levanta, é a oportunidade de um recomeço, né? Então, assim, eu queria também que você divulgasse seu trabalho, que é o principal, ela tem que divulgar o trabalho dela também. É um trabalho maravilhoso. Sou suspeita a falar porque
Um dia desse eu estava pensando, se qualquer dia desse eu vou comprar um bolo de Imperatriz só para ficar comendo e deixar aqui na geladeira. O último bolo que eu comprei nela sobrou na geladeira, aí eu ficava comendo de pedacinho, só para ficar sentindo aquele sabor. Eu digo, meu Deus, que maravilha. Então, assim, fale desse seu trabalho lindo, maravilhoso, divino, que você tem, que Deus lhe deu, porque, assim, é um dom realmente dado por Deus. Quando vocês verem e provarem o bolo dela, vão dizer que eu não sou suspeita a falar, não. Estou falando realmente com propriedade. De fato, é um trabalho maravilhoso, magnífico, aonde o início aqui da apresentação do programa, ela mencionou sobre os ingredientes, que não é só a farinha, o leite, o ovo, é além disso, é amor mesmo, é colocar toda a esperança que eu tenho no futuro melhor e fazer bolo, transformar todos esses ingredientes numa arte como essa que vocês vão ver, realmente é muito gratificante e maravilhoso, porque as pessoas ficam com o gosto de quero mais, né, Jéssica? Então isso faz com que nós ficamos mais posicionados a fazer melhor. Então, conheça meu trabalho, estou sempre compartilhando nas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube, enfim, em todas as plataformas digitais. Você vai encontrar Imperatriz Bolos Aju, porque além de trabalhar com bolo, eu também trabalho com a emoção, porque quando um casal, uma família me contrata para fazer o aniversário do seu filho, a gente acaba criando um vínculo com a família, né, do aniversariante. Então isso é muito bom. Então convido você a conhecer um pouco mais do meu trabalho. Fiquei aqui devendo para a Jéssica, mas numa próxima oportunidade vai vir um bolo ou docinhos finos para eles provarem. E ela é modesta, viu? Porque ela não trabalha só com bolos, não. Ela trabalha com doces personalizados. Gente, cada doce, um mais lindo que o outro. Eu acompanho ela, sempre estou vendo os status dela. E quando eu vejo, assim, a perfeição que sai, né, dos doces dela, é divino. É coisa, assim, sobrenatural. Realmente, dom dado por Deus. Porque não é todo mundo. Porque muitas vezes você pode fazer um curso, tentar exercer na prática, mas assim, quando é um dom espiritual, você percebe que é totalmente diferente, né? O trabalho executado pelas mãos do Criador, né? Onde a gente somos apenas a ferramenta. Então, assim, eu quero agradecer muito a Imperatriz, né? Eu espero que vocês tenham aprendido muito com ela, né? Que vocês tomem ela também como uma inspiração, o exemplo dela, né? O testemunho dela. É uma mulher, assim, muito inspiradora, né? Já, como disse, já conheci ela há um tempo atrás, justamente no ramo do cosmético, né? E quando ela mudou, assim, o ramo, que eu comecei a acompanhar o trabalho dela, e sempre voltada, assim, com esse olhar humano, esse olhar da fé, né? Esse olhar, assim, de uma mulher que inspira outras, que impulsiona outras, né? E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser luz para outra mulher, né? Porque muitas vezes a gente não tem um incentivo, não tem uma inspiração em casa, mas não é por conta disso que você vai deixar de se automotivar, de acreditar que você também pode recomeçar. Então, que no próximo programa, quando você ouvir um outro testemunho, você também venha se inspirar e cada vez mais você tenha coragem de recomeçar. E falando em próximo programa, no nosso próximo programa nós também temos uma convidada super especial, né? Ela é Nayara Maria. Ela tem uma história linda, ela faz mesa postas, né? Então, assim, ela vai trazer um pouco do trabalho dela aqui também para poder mostrar para vocês no programa, vai contar a história dela de vida, né? Como ela também concilia o trabalho dela, que ela também é funcionária pública, né? Com os outros ramos, com as outras atividades que ela exerce e também o cuidado e o amor que ela tem pelo lar. E para finalizar, lembrando a vocês também do meu livro, né? Diário de uma Filha em Recomeço, né? Já estou deixando aqui, eu fiquei devendo o link no programa passado, eu não coloquei, mas hoje já está disponível o link para que vocês venham adquirir o livro. Lembrando que é um livro de orações, vivido pelo processo que eu tenho enfrentado, né? São orações feitas no dia a dia do que eu fui vivendo e eu fui testificando e fui ali anotando e hoje eu posso compartilhar com vocês. Então, assim, quero agradecer primeiramente a Deus, né, por mais essa oportunidade, por mais esse programa, por mais uma experiência vivida, né, pelo trocar de experiência que eu tive hoje aqui novamente, né, de você trazer uma mulher que
se refez, né, depois da pandemia. Não foi fácil para muitas pessoas recomeçarem após a pandemia, e ela conseguiu recomeçar, ela conseguiu se sobressair, né? E ela hoje, para a glória de Deus, é um sucesso em tudo que ela faz. Então, assim, que você recomece sem medo, que você se inspire aqui, para você sempre poder recomeçar. Então, muito obrigada e que vocês estejam com a gente no próximo programa.